Amém? Que Deus possa abençoar por mais este ano, por mais este aniversário. Que Deus em Cristo vos dê saúde e graça para continuar nessa unção. É poucas vezes que a gente, vê um grupo assim, então não precisa falar. A gente sabe que tem Deus, que é unido, que é de oração. Então que Deus seja louvado. Eu fiquei feliz em ver aqui o pastor, presbítero Flávio, pastor Flávio, amém? Tivemos a oportunidade de congregarmos juntos. E é um grande professor, irmãos, grande teólogo, é uma benção. Eu louvo a Deus pela vida dele. Sua esposa, eu vi ela cantando, já perdi 10 vezes, mas tá ali, ó. Missionária Verônica, Deus abençoe a tua vida. Em um dos momentos mais difíceis, irmãos, da minha vida sentimental, Deus usou a missionária Verônica para a minha vida. Não sei se ela vai lembrar. Há 5 anos atrás eu precisava de uma resposta de Deus. E eu entrei numa consagração que ela iria ministrar. E Deus usou ela para a minha vida de forma terrível. E depois dessa profecia, depois do que Deus usou ela para me entregar, eu conheci o meu esposo. E eu entendi tudo que Deus faria através da vida dela. Que Deus te abençoe e te preserve. Amém? Eu soube que ela foi uma das pessoas que ministrou aqui. E eu ia cantar, mas o pessoal cantou. Eu falei, acho que eu já posso para minha casa. Vou chamar o Uber aí, porque a gente ficou adicionante, cantar o quê, pregar o quê. Eu ia cantar, mas eu falei, não, vou só falar melhor, Acho que Deus possa abençoar. Eu tenho uma palavra para a tua vida, você quer receber? Diga amém. Você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Eu vou pedir para os irmãos aí em cima colocar o tema aqui na tela, tá bom? A gente vai ler alguns versículos e depois a gente vai ler o tema dessa festa. Traga um abraço do nosso ministério, amém? Pertencemos à Igreja Evangélica Mensageiros de Cristo, ali no Pilar. Carlos Renato, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos através do carinho do nosso ministério. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 27. Antes da gente ler, para eu não esquecer de nada, porque depois eu não quero interromper esse momento. Você já deu a paz do Senhor para quem está do teu lado hoje? Não, está muito luxo isso aí, irmão. Melhor assim. Faz assim, dá a paz do Senhor, pergunta essa pessoa. Talvez você chegou aqui no você nem sabe o nome dela, você nem fez contato com essa pessoa. Isso. Mostra que tem comunhão para ficar tudo bonitinho, para dar tudo certo. Isso. Sabe que pregador tem esses negócios, de fala não sei o que com seu irmão, pega na mão, eu também sou dessa. Então, já vai me provando aí que está tudo certo para a gente não atrapalhar. Amém? João capítulo 4, versículo 27 diz assim: naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? O 28. Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. 29. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Agora a gente vai ler o tema dessa festa, amém? Que está lá em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Dr. Lucas escreveu, no capítulo de número 21 e o versículo de número 27, que diz assim: então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Deus me deu um tema para essa mensagem e eu preciso te entregar. Como você já provou que tem comunhão com essa pessoa, você vai entregar esse tema para ela. No 3, você vai olhar para ela com cara de profeta e vai dizer assim: congela o pão porque Jesus está vindo com poder e glória. Eu não disse nem 3, tu viu? Os irmãos da ansiedade já estão tudo querendo receber. No 3, você vai dizer para ela: congela o pão porque Jesus está vindo com poder e glória. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Congela o pão porque Jesus está vindo. Para quem está atrás de você, vai. Congela o pão porque Jesus está vindo com poder e glória. Para quem está do outro lado, diga: congela o pão porque Jesus está vindo com poder e glória.
Amém? Toma seu assento em nome de Jesus. Não, ela está nessa temperatura mesmo. Eu estive orando por essa noite, pedindo a Deus uma palavra. E Deus me deu essa palavra em João. Nós acabamos de ler alguns versículos aqui, que conta a história de uma mulher samaritana. A gente conhece essa história, mas algumas coisas a gente precisa entender antes de entrar na palavra. É que enquanto Jesus esteve na terra andando com o povo, sempre houve um grande questionamento. Qual questionamento? O questionamento de saber como seria quando o Messias chegasse na terra. As pessoas sempre estavam estipulando ideias, e na maioria dos questionamentos, e o grande questionamento do povo, na maioria das vezes, estava muito voltado à riqueza, que o reino dos céus desceria à terra de uma forma rica materialmente. Então, lá em Lucas 21, antes do versículo que a gente leu, que é o tema da festa, está acontecendo um questionamento, uma conversa, aonde as pessoas estão, como é que eu posso explicar? Estão bobas, vamos dizer assim, com as estruturas dos templos, das coisas. E aí Jesus, ele chega e diz assim: olha, não se animem muito não, porque não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo que era conversado, tudo que era falado, muitas das vezes tudo era em torno de riqueza. E é aqui que Jesus vai bugar a mente de muitos, porque um homem que se diz ser o Messias, o Filho de Deus, vestido com roupas simples, usando uma sandália que qualquer um usava, falando numa linguagem muito simples, comendo na mesa de pecadores, bebendo do que eles bebiam. Isso aqui não era para eles acreditarem muito que Jesus era o Cristo, até porque o que eles eram ensinados, o que eles entendiam, é que o rei desceria. E quando a gente fala de rei, a gente fala de majestade. Quando a gente fala de rei, a gente fala de uma pessoa bem vestida. Quando a gente fala de majestade, a gente fala de ouro, fala de prata. Mas não é isso que Jesus veio ensinar, e a todo momento ele estava tentando trazer a mentalidade dessas pessoas que o reino dele não era terreno, não era comida, não era bebida. O reino dele era algo espiritual que essas pessoas precisavam entender. E aí a gente abre a Bíblia aqui no culto de hoje, no capítulo número 4, lá quando João vai testificar o que aconteceu na vida de Jesus, a gente encontra a história de uma mulher samaritana, que você conhece a história, que não se davam bem com os judeus. E aí Jesus, ele vai se deparar com ela naquele poço, vai haver uma conversa, Jesus vai oferecer água, ela não entende, e ele insiste, daqui a pouco a mente dela abre, o Espírito Santo faz a obra, e a mulher aceita aquela água, legal. Só que depois disso, a palavra diz que enquanto Jesus está conversando com aquela mulher, os seus discípulos tinham ido na cidade comprar pão, porque Jesus havia pedido para que eles fossem comprar pão, porque o que ele ia fazer na vida daquela mulher, por mais anos, digamos assim, de crente que os discípulos tivessem, eles não estavam preparados para ver tal coisa. Então Jesus vai pedir para que eles se afastem um pouco, vai pedir para que eles comprem pão e que depois eles retornem. Mas depois, quando eles retornam, acontece uma coisa que Deus bradou no meu coração, e eu preciso entregar para a igreja essa noite, que lá na frente você vai ver que tem tudo a ver com o tema dessa festa. Se a gente está pregando hoje que Jesus vem com poder e glória, eu não posso querer isso só para mim. Eu não posso querer aceitar que Jesus vai voltar só para mim. Eu preciso entender que o céu também é para quem está do meu lado. A palavra diz que os discípulos, quando chegam, eles estão vindo da cidade com a sacolinha de pão,
Jesus está sentado no poço ainda conversando com uma mulher. A mulher não tinha saído, ela ainda está no poço. Só que quando eles chegam com a sacolinha do pão, a primeira pergunta é: Jesus, quer pão? O versículo 27 vai dizer que naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admirando ao ver falar com uma mulher, mas nenhum deles perguntou o que estava acontecendo. Isso aqui me chama a atenção, que eles vão, compram pão, chegam, mas não ficam na situação. Eles chegam, mas não entendem. Eles chegam, mas não se importam. Eles chegam, mas não compreendem. Eles chegam, vê Jesus conversando com uma mulher, vê Jesus evangelizando uma mulher, que para nossa linguagem, para a gente entender, tinha acabado de levantar a mão para aceitar Jesus, mas eles não ficam. Uma coisa é você chegar, outra coisa é você ficar. Chegar, todo mundo chega. Comparecer, todo mundo comparece. Agora, ficar na situação para analisar o que está acontecendo, nem todos ficam. E aqui está uma primeira pergunta para a gente começar a refletir, porque falar do reino, falar de arrebatamento, não é palavra para a gente pular e rodar. Eu sou pentecostal, eu sou assembleana desde berço e eu amo esse movimento, mas quando a gente abre a Bíblia e diz que Jesus está voltando, as pernas estremecem. Então é o momento da gente sentar e parar para refletir. Os discípulos chegam com a sacola do pão, mas não conseguem perguntar o que está acontecendo e não conseguem nem olhar para aquela mulher. Diga para quem está do teu lado que o teu pão não te atrapalhe a ver quem está do teu lado. Diga mais uma vez que o teu pão não te atrapalhe a enxergar quem está do teu lado. Um belo dia Jesus está andando e ele sente fome, porque ele também sentia fome. Ele para diante de uma figueira procurando fruto, e quando ele olha para a figueira, ele não vê fruto. Ele amaldiçoa a figueira, porque não adianta ter flor, não adianta ter folha se não tem fruto. Quando Jesus amaldiçoa aquela figueira, é Jesus dizendo: não adianta você estar de pé, não adianta você chegar e não ficar para alimentar. Isso aqui me chama a atenção, porque nós temos vivido hoje em dia um evangelho egoísta. Um evangelho onde, se uma pessoa cai e ela é levantada por Deus, a gente não pode aceitá-la de volta porque ela caiu. Se uma pessoa cai e Deus a levanta, a gente não pode mais acreditar nela porque ela caiu. Se Deus acreditou e colocou ela no centro, quem somos nós para dizer nunca mais, nunca mais, nunca mais? Eles estão tão encantados com o pão da padaria que eles não conseguem olhar para a mulher samaritana. Eles estão tão encantados com aquilo que vai alimentar o seu corpo que eles não conseguem olhar que tem uma mulher necessitada. Aí o versículo 31 vai dizer: e eles disseram: mestre, come. Irmão, alguém que está acostumado com Jesus, alguém que anda com Jesus todo momento, alguém que sabe que o propósito dele é salvar pessoas, entra num cenário, vê que ele está salvando alguém e ainda olha para ele e fala: mestre, come do pão. Como é que eu um dia estava necessitada de alguém que chegasse para mim e dissesse: Jesus te ama e tem obra na tua vida. Eu vim de berço, irmão, mas tem gente aqui que saiu do forró, saiu do baile funk, saiu da macumba. Um dia alguém entrou lá e disse: Deus tem uma obra na tua vida. Como é que hoje eu não fico sensibilizado ao ver alguém que precisa dele e me preocupar com o meu pão? Quem está sentado pregando ali não era Kelly, é Jesus. Quem está sentado ouvindo é uma samaritana que tem dentro dela ensinamentos, ideias e crenças de que os judeus não valiam nada, mas um judeu está sentado diante dela, se revela como profeta, ganha ela para Jesus, mas alguém está preocupado com o pão.
glória. Alguém está pregando para aquela mulher. Não tinha bateria, não tinha teclado, não tinha playback. Era Jesus, o poço e a mulher. Mas alguém chega preocupado com o pão e nem se preocupa com o que está acontecendo. Eu não quero sair deste culto cheia de Deus, a ponto de encontrar alguém na esquina e não dizer para ele: Jesus tem uma obra na tua vida. Eu não quero vir para um congresso, colocar a blusa do congresso, pagar o preço para o congresso sair e perguntar e olhar para minha vizinha só porque meu casamento está normal e ver que o dela não está e não me preocupar. Não, eu quero ser alguém que ao terminar essa festa vai pegar o pão material, vai congelar e dizer para ele: eu não preciso de você agora. A minha prioridade é ir atrás de alguém que ainda não tem Jesus. Mestre, come. Entra aqui uma briga de necessidade e propósito. Porque todas as vezes que Deus revelar um propósito para a minha vida, eu preciso ter cuidado para não ser pega por conta da necessidade. Vou repetir. Todas as vezes que Deus revelar um propósito para você, cuidado para não ser pego pelas necessidades. Kelly, mas o momento era de comer, só que tem algo mais precioso que está acontecendo ali. Alguém está se rendendo aos pés de Jesus. Ah, Kelly, mas a necessidade era tomar o café da tarde, sim, mas tem algo mais precioso ali, que era alguém se rendendo aos pés de Jesus. E sabe por que eles pedem para Jesus comer sem se importar com a mulher? Porque gente materialista acha que todo mundo é materialista. Não, nós não somos dessa terra, irmão. Ah, eu vou traduzir para quem não entendeu a mensagem até agora. Eu quero te dizer que o teu carro vai ficar, a tua casa vai ficar, o teu dinheiro na conta vai ficar por aí, o teu sapato vai ficar para quem quiser usar, mas nós seremos arrebatados e nosso corpo será transformado. Vai passar, vai ficar, mas a palavra diz que passará os céus e a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, não vai passar. Qual é o reino que nós estamos buscando? Qual é o reino que nós estamos buscando? Há 3 meses atrás, Deus me levou lá na zona sul do Rio, em Copacabana. Para os irmãos que não sabem, eu sou terapeuta pela misericórdia de Jesus. E Deus me levou na casa de uma mulher que era nada mais, nada menos do que a ex-escritora do jornal Globo. Aquela pessoa, né? Astróloga do jornal Globo. E quando eu pisei o pé naquele elevador, eu falei: Deus, eu sei que eu não vim aqui só para tratar da alma dela. Eu vim aqui porque tu quer tratar o espírito. Fala comigo o que tu queres comigo neste lugar. E eu comecei atendendo aquela mulher dentro da profissão que eu exerço. Passados uns dias, aquela mulher começou a demonstrar uma dependência espiritual, uma sede que ela tinha, que eu sabia que quem estava comigo poderia saciar. Passado-se um tempo, ela chegou para mim e disse assim: eu queria que você fosse minha acompanhante aos finais de semana. E naquele momento eu olhei para mim e eu pensei: mas eu não tenho serviço de acompanhante, não sou formada nisso, mas Deus disse que faria algo comigo aqui. Eu cheguei para o meu pastor e eu disse assim: pastor, eu vou precisar durante 1 mês estar ausente do culto aos domingos, porque Deus pediu que eu fizesse um culto dentro da casa de alguém. O meu pastor, um homem espiritual, entendeu a situação e me liberou. Eu disse: nos cultos de semana eu estou aqui, mas sábado e domingo eu preciso estar lá. E a gente foi. E dentro da casa daquela mulher começou a cair barreiras. Uma senhora de 70 anos, alcoólatra, que tinha inúmeras amarrações na vida. Quantos domingos eu estava ali dizendo: Jesus, eu queria estar no meu culto. E Deus falava comigo: o teu culto é aqui dentro, pode começar.
Jesus, como eu queria estar pregando hoje, Deus falava comigo: tua pregação hoje é aqui, pode começar. E naquela casa eu orava, naquela casa eu intercedia, naquela casa eu conversava. A gente ia dormir 2 da manhã, 3 da manhã, porque ela queria ouvir, ela queria ouvir. Ela não entendia da palavra e ela queria saber. E no final de tudo, o meu tempo naquela casa acabou e eu vim embora. E eu falei: Senhor, mas ela não levantou a mão para o Senhor. O que aconteceu? Para que eu fui para lá? E uma bela madrugada, 2 da manhã, eu e meu esposo dormindo, ela ligou, eu peguei o celular, atendi, ela falou assim: olha, eu preciso falar uma coisa para vocês. As cartas de tarô, as cartas de búzio que eu jogava, eu senti um negócio me incomodando e eu fiz uma faxina na minha casa. Tudo que não me pertence, eu queimei no fogo. Eu olhei para o meu marido e falei: valeu a pena congelar o pão do culto, valeu a pena congelar o pão do final de semana. O que Deus quer de mim e de você é que a gente que já estamos salvos, deixemos o que é nosso material, porque tem alguém lá fora que precisa do que a gente já experimenta aqui dentro. Resultado? A mulher, tudo que ela fala Jesus. Você sabe o que é Deus te levar dentro da casa de uma astróloga da Globo por mais de 40 anos e a mulher olhar para você e dizer assim: você me ensinou a falar o nome de Jesus. E eu dizia para ela: quando apertar, tu grita o nome dele que ele desce. Quando o negócio apertar, tu grita o nome dele que ele vem. Os discípulos chegam com a sacola do pão e está dizendo: mestre, come o pão, mas tem alguém do lado precisando de uma palavra. Eu quero profetizar. Alguém levantou a mão? Vou entregar então. Você vai sair desse culto com vontade de evangelizar. Você vai sair desse culto com vontade de fazer missão. Você gosta de pregar aqui? Deus vai te usar para pregar na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua faculdade, aonde você botar o pé. Jesus vai te impulsionar e vai dizer: prega, abre a boca e fala, abre a boca e fala, abre a boca e fala. Nós estamos aqui, irmão. E se você nunca alcançar a casa dos sonhos que você quer, e se você morrer andando de bicicleta, nunca tiver um carro zero, e se você nunca tiver o dinheiro na conta bancária que você sempre sonharia em ter, bate no teu peito e diga: eu não sou dessa terra. A gente precisa entender que se a gente deitar a cabeça para dormir e não acordar aqui, a gente acorda lá em cima. Melhor do que carro, melhor do que casa, melhor do que pão, é uma eternidade que nos espera. E sabe por que isso assusta? Sabe por que isso faz a nossa perna tremer? Sabe por que a gente não consegue sapatear com uma mensagem dessa? Porque a gente está preso na terra. Mas hoje, no fim dessa festa, Deus vai soltar os nossos pés do solo terreno e o nosso coração vai queimar pelo arrebatamento. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eles olham e dizem assim: mestre, come. Aí Jesus educadamente vai fazer assim: ó, quero não. E eles vão entrar em discussão por causa do pão. Irmão, a mulher sentada ouvindo o que Jesus está dizendo, eles chegam preocupados com o pão, quer que Jesus come o pão. Quando Jesus fala que não, agora vão entrar em discussão. Aí eles começam a falar: por acaso ele tem outro pão para comer? Aí Jesus vai terminar a história dizendo: meu pão não é esse. Meu pão é fazer a vontade de quem me enviou. Você vai sair deste culto com teu coração queimando para salvar a vida de alguém lá fora. Quando alguém disser assim: como é que vai ser o teu Natal? Você vai dizer: eu não sei, só que eu tenho que trazer para minha mesa alguém que não conhece a Cristo. Como é que vai ser tua roupa de fim de ano? Você vai dizer: eu não sei, eu só sei que eu preciso terminar o ano ganhando mais almas do que eu ganhei ano passado. Quando alguém perguntar e dizer: mas você só anda de bicicleta, você nunca tem um carro novo, você vai
vai dizer: não importa, porque aqui eu piso na lama, mas tem uma rua de ouro preparada para mim, e quando eu chegar lá, eu vou andar por ela. A minha vontade e a minha comida é fazer a vontade de quem me enviou. Aí se cumpre o que está em Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas. Diga para quem está do teu lado: Deus sabe que tu precisa, irmão. Não ora para Deus abrir porta, não ora pedindo porta de emprego, não ora pedindo casa nova, não vem para culto para pedir dinheiro. Se tu vir para adorar, quando tu chegar aqui o dinheiro já vai estar na tua conta. Se tu vir para buscar, o carro já vai estar te esperando. Se a tua intenção for vir para receber, aquilo que você precisa vai te encontrar. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aí ele vai dizer assim: vede os campos, como já estão brancos. Porque na época o maior sinal de que a colheita tinha chegado o seu momento era quando estava tudo branquinho. Era quando as plantas estavam cheias de flores e frutos. Aí ele vai dizer: vede os campos. Eles preocupados com o pão, Jesus dizendo: vede os campos. Você vai sair daqui hoje, tudo que vier para tentar te tirar do foco, vai bradar uma voz do céu dizendo: vede os campos. Quando alguém disser assim: você tem que ficar rico, você tem que ficar melhor de vida, vai bradar uma voz dizendo do céu na tua ouvido, dizendo: vede teu pai que não é crente ainda. Quando alguém disser para você: crente tem que ser rico, tem que comer do bom e do melhor, irmãos, eu concordo, mas diante de tanta coisa que a gente tem testemunhado na internet, na televisão, eu não posso ligar minha Netflix e fazer de conta que nada está acontecendo. Então quando alguém vier com um discurso para você dizendo que crente tem que ser o mais rico da terra, Deus vai bradar dizendo: olha teu pai que não é crente, olha tua mãe que ainda não é crente, olha teu irmão que está desviado, olha teu amigo que está afastado, olha teu vizinho que ainda não conhece. Como que a gente tem coragem de ver alguém sentado do nosso lado e não sentir que essa pessoa precisa de um abraço? Meninas, como que a gente tem coragem de chegar numa festa e ver que tem uma irmã com o cabelo arrepiado? Como é que a gente não consegue ajudar? Varões, como é que a gente entra na igreja e não consegue olhar para alguém e dizer: varão, Deus é contigo? Como é que a gente consegue vir para o culto, sentar, chorar, cultuar, e tem alguém do lado dizendo: Deus, eu só preciso de uma palavra? E a gente sai da igreja querendo chegar em casa, a primeira coisa que a gente faz é ligar a televisão. E estratégia do diabo para tu esquecer o que foi pregado: chegar em casa e ligar a televisão. Hoje tu vai chegar em casa e não vai ligar a televisão assim que chegar. Tu vai chegar em casa dizendo: Deus me mostra quem precisa, Deus me mostra quem está necessitado, Deus me mostra quem está com sede. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Se você pega o microfone e dá na mão de alguém que se afastou da igreja e diz assim para ela: conte para nós por que você saiu da igreja. É muito raro ele dizer assim: porque Deus fez isso comigo. Não, a primeira coisa que ele vai dizer: eu saí por causa de uma fofoca, eu saí por causa de uma decepção. É porque a irmã disse isso para mim. Porque nós temos a capacidade de ferir com muita facilidade. Às vezes tem alguém sentado no culto chorando e a gente já julga. Está sentindo a presença? Não, você não sabe a luta que ela passa. Às vezes nós estamos pregando aqui e querendo que a igreja vire no poder, mas não, a gente não sabe como pregador o que está acontecendo na vida dessa pessoa dentro de casa. O nosso papel é entregar a palavra, e se o Espírito quiser agir, ele vai agir. Mas se ele quiser me usar, eu estou aqui nessa noite para abraçar e entregar uma palavra
quiser fazer. Como é que a gente consegue comprar um jogo de sofá novo e não convida nenhuma pessoa não crente para sentar nele? Como é que a gente consegue comprar uma mesa de 10 cadeiras e dizendo Jesus me deu, mas não chama ninguém que Jesus quer por perto para sentar nela? Como é que a gente consegue comprar um carro novo e colocar a serviço do rei? A gente não traz ninguém que não é crente para a igreja. Como é que a gente consegue fazer uma ceia de Natal, de jogar comida fora, mas tem um vizinho que nunca teve uma ceia de Natal, a gente não consegue convidá-lo para comer conosco? Esse gelo vai sair do nosso coração hoje, porque a igreja vai ser arrebatada e eu preciso levar alguém comigo. Fecha os teus olhos, porque eu sinto o temor de Deus aqui agora. Você vai chegar em casa hoje, vai olhar os teus ternos e vai dizer: Deus, eu vou tirar um terno do meu guarda-roupa para abençoar alguém. Eu vou tirar uma sandália do meu guarda-roupa para abençoar alguém. Eu vou tirar um pedaço do meu pão e vou dar para alguém. O que eu tenho não vale nada se o que eu tenho não for para glorificar o teu nome. A gente passa na cantina da igreja, o nosso coração não dói para pagar para alguém. A gente ganha 3 pares de sapato e a gente não tira um para honrar a Deus. Igreja, a gente precisa acordar. Eu digo isso porque quando eu li essa palavra, minha perna tremeu sentada na cadeira da minha casa. Tem uma mulher samaritana do nosso lado que está pedindo socorro e a gente está preocupado com o nosso pão. Diga para quem está do teu lado: o pão mofa, irmão. O pão vira farinha de rosca, o pão vira rabanada, o pão vira torrada, ele vira o que você quiser. Diga: mas se essa pessoa do teu lado morrer e ir para o inferno, Jesus vai te perguntar por que eu não pude contar contigo na terra para salvar essa alma. Se o pastor marcar um culto de ação de graça na tua casa, tu pode chamar 10 vizinhos teus. Se acontecer uma festa na tua casa, 3 vizinhos teus podem entrar na tua casa. Oh, Deus está falando com alguém aqui. Vindo para cá, sentada dentro do Uber, o Uber conversando, o moço conversando com meu esposo. E quando nós sentamos no carro, ele olhou para trás e falou assim: vocês carregam uma paz e uma presença tão grande. E eu falei: Deus, eu não posso deixar que ele confesse que tu está na nossa vida, descer do carro e não entregar nada para esse homem. E quando eu desci do carro, eu olhei para ele e eu falei: tu é desviado, volta para tu voltar a sentir essa paz e essa presença que a gente está sentindo. Eu tenho de Deus para mim, eu preciso entregar para alguém. Se eu não consigo abrir mão do meu culto, se eu não consigo abrir mão do meu final de semana, eu nunca ia ver uma ex-astróloga da Globo dizendo o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Você pensa que foi fácil? É uma imagem do Exu na entrada da casa da mulher. Você acha que é fácil? O peso espiritual acompanhando ela para onde ela ia. Se achando que é fácil, todas as vezes que eu ia trabalhar, eu ia no santo jejum. E só entregava na hora de voltar para casa. Deus falou para mim: eu posso usar o teu pão, Kelly, eu posso usar teu culto, eu posso usar teu final de semana. Tem gente aqui que se tu der o microfone na mão dele para pregar, irmãos, ele só falta cair duro, mas sabe fazer um feijão, que misericórdia. Assim diz o Senhor: deixa Deus usar o teu feijão, deixa Deus usar a tua máquina de costura, deixa Deus, tem irmã recebendo, deixa Deus usar tuas panelas. Tem gente que não sabe cantar, não sabe pregar, não sabe tocar, mas dirige, que é uma beleza. Deixa Deus usar teu carro.
Vede os campos. Segura na mão de uma pessoa agora. Balança ela e diga: Jesus está falando com a gente. Diga: falou com a pregadora também. Diga, vede os campos. Está na hora da gente começar a colher. Irmão, quem sabe esse culto é o último. Quem sabe esse culto quem sabe é o último dia que você vai entrar aqui nessa igreja. Vede os campos. Versículo 36, ele diz assim: porque o que colhe já recebe a recompensa, porque a grande ceifa quem vai fazer é Deus. Então ele está dizendo: você precisa plantar, você precisa regar. E ele está traduzindo e dizendo: porque que quem colhe se alegra? Se quem colhe é o último estágio, não é? Primeiro não se planta, depois se rega, depois colhe. Se ele está dizendo que o que colhe, último estágio, se alegra, quem planta e rega tem que estar feliz do mesmo jeito. Ele está dizendo que o que planta, que o que regue, que o que colhe, fica feliz da mesma forma. É por isso que no reino de Deus não tem facção. Quem é de quem não. A gente é de Cristo. Se um faz, todo mundo se alegra. Se um canta, todo mundo levanta a mão. Se um prega, todo mundo entra na mensagem. Não tem facção. O reino é dele. O reino é dele. A mulher larga o cântaro, vai embora correndo. O que ela foi buscar material, deixou quieto. Eu tenho que trazer isso aqui. O que ela veio buscar de material, ela deixou e foi embora por causa do reino. Mas os discípulos quase perderam o reino por conta do que era material. Aí em Lucas ele vai dizer: então verão. Quem? A galera que está unida. Quem descendo com poder e glória? O Filho do Homem. Diga para essa pessoa: o céu é nosso. Como é que foi cantado? Eu sou de Deus, você é de Deus. O céu é nosso. Eu preciso ter paz com meu irmão, ao ponto de que se ele pecar, que ele tenha paz para vir até mim e confessar. Eu vou te dizer uma frase que eu ouvi e eu guardei. Repete comigo: quem confessa a tentação não confessa pecado. De novo: quem confessa a tentação não confessa pecado. Se eu tenho paz para chegar a alguém e dizer: eu estou sendo tentado por isso, aquilo vai me gerar cura e eu não vou precisar pecar para confessar. Que você saia deste congresso com teu coração ardendo por almas. O louvor não diz que o melhor da festa é a salvação de almas? O melhor do nosso culto na terra durante todos esses anos de evangelho é ver Deus arrancando do inferno através da nossa vida milhares e milhares de pessoas. A mulher vai embora, o cântaro fica. Quando ela vai, ela faz aquilo que os discípulos eram para ter feito. Ela sai contando para todo mundo: eu conversei com um homem e ele disse tudo o que eu tinha feito. Nossa, que legal! Não, vocês precisam vir comigo para conhecer ele também. Deixa Deus usar a tua rede social. Deixa Deus usar o teu sofá. Deixa Deus usar o teu carro. Deixa Deus usar a tua vida. Você pode ficar de pé agora? Eu vim de uma geração
crescendo, vendo meu pai pregar, e eu dizia: eu quero esse negócio para minha vida. Eu tenho 29 anos de idade. Eu lembro que eu só cantava na igreja, cantava com a mãozinha para trás, porque a gente quando começa a cantar é com a mão para trás, né, irmã? E de olho fechado para ninguém ver a gente. E um dia numa consagração, Deus usou uma senhora, aquela senhorinha do coque, do cabelo branco. Lembra delas? Que para estar perto dela tem que estar com a vida direitinho, senão a casa cai. Ela veio marchando na minha direção e falou assim para mim: oi, irmã, Deus manda te dizer que Ele quer te usar na palavra. Eu tinha 8 anos de idade. 8. Na hora eu pensei: Deus me livre, pregador tem gostado de ler, eu detesto ler. Pregar não, vou só cantar. Aquilo se repetiu por algumas vezes. E um belo dia, cantando numa consagração, uma daquelas irmãs olhou para mim e disse assim: você vai pregar na próxima consagração. Eu falei: agora a casa caiu de verdade. E naquela época, eu falo como se eu tivesse uns 50 anos, né? Há uns aninhos atrás, o costume de todo crente, quando chegava na casa de um crente, era orar. A gente não pedia senha de Wi-Fi, irmão. A gente chegava e dizia assim: gente, vamos orar. Era a garrafa de café e a oração, certo? E na casa dos meus pais, sempre a gente recebia os irmãos, e eles sempre oravam. E tinha uma fita cassete de uma pregadora que hoje ela está afastada. Era a Camila Barros da época, era a única mulher pregadora. Foi a primeira mulher a pregar nos Gideões Missionários. E toda vez que chegava alguém lá em casa, meu pai botava aquela mesma fita cassete para assistir. A gente já sabia a pregação inteira. Quando ela disse assim: pastor Flávio, você vai pregar? Na hora eu falei: já tenho a mensagem. Já sabia falar até as línguas e mistério que a mulher falava. Eu falei: vai ser essa a mensagem. Me arrumei, preparei um louvor, fui para a consagração. Meu pai estava sentado na frente. Comecei a pregar toda a mensagem daquela mulher. E o que ela fazia, eu fazia igual, repetia os gestos, tudo. Meu pai na frente vibrava como se nunca tivesse ouvido. Eu falei: pois agora ele está doido, porque ele já conhece esse negócio. Como é que ele está vibrando como se ele nunca conhecesse? Irmãos, eu terminei de pregar. Lembra da senhorinha que veio entregar para me soltar as mãos? Ela estava nesse dia. Ela veio marchando lá da porta. Quando ela veio marchando na minha direção, eu falei: lá vem. Ela botou a mão na minha cabeça e disse assim: minha filha, hoje Deus te separa para o ministério da palavra. O que você não sabia, Deus vai começar a te ensinar. Irmãos, caiu um poder na igreja, mas uma unção, um Pentecoste foi tão terrível que eu caí de joelhos chorando. E eu disse para mim: se Deus fez isso imitando alguém pregar, o que Ele não pode fazer se eu entrar no quarto, fechar a porta e pedir direto dele? Eu saí daquele culto com vontade de ler como nunca. Saí daquele culto com vontade de pregar como nunca. Saí daquele culto com vontade de viver a chamada como nunca. Aí Deus me lembra lá em 1 Samuel, quando Ana vai vestir Samuel lá no templo. Ela fazia uma roupinha e levava para ele, mas lá no templo ele vestia, a Bíblia diz, uma estola sacerdotal. Eu te pergunto, estola sacerdotal não é para criança, irmão. Estola sacerdotal é para adulto. Só que era Deus já vestindo Samuel do que ele seria no futuro. Eu não entendia, mas o meu pai sabia. Ela está vestindo a estola, é muito grande para ela hoje, mas amanhã vai caber certinho. Toma posse da estola que você tem e arranca do inferno pessoas para granjear o reino de Deus. Pega na mão de alguém. Cadê os músicos? Cadê o baterista? Pega na mão de alguém e diga para essa pessoa: eu estou aqui do teu lado, irmão. O céu é nosso. Se você estiver bem, a gente vai juntar e vai atrás de quem não está bem. Mas se você não estiver, eu estou aqui do teu lado. Diga: amanhã a gente não vai nem usar essa blusa, nem terça, nem quarta, mas a pessoa da blusa vai estar aqui do teu lado para quando você precisar.
Se você sabe, diga para essa pessoa assim, ó: se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco. Aqui nesse culto tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Se tem alguém, levanta só tua mão. Eu só quero te conhecer, saber onde você está sentado. Tem alguém que está longe dos caminhos do papai? A igreja ligada já está em oração, né? Tem alguém que está longe da presença do Senhor? Tem alguém que nunca foi evangélico? Se tem, levanta a mão. Deixa eu te conhecer. Aí atrás, na minha esquerda tem? No meio aqui? Minha direita tem alguém? Tá todo mundo no caminho direitinho, certinho? Você pode cantar de novo? Se não der pra cantar, e se não der pra andar, ah, se não der pra andar, só não para de respirar. O exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer.